Olá, 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 vamos lá, terceira questão do nosso exame 23, exame 23, você que está chegando agora, se inscreve aí, pode se inscrever, você que não se inscreveu ainda, se inscrevam, e ao final gostou, dá um like, não gostou, dá um dislike, fica aí à vontade aí, estamos aqui à disposição, sempre para aprender, tá? Se não tem a prova impressa para acompanhar, tem um link aí de acesso à prova, pega a prova, imprime ou deixa na tela do computador, laptop, tablet, pode qualquer lugar. Você tem que acompanhar, tentar fazer antes da questão, para tentar ver o que faltou ou que falou um pouco a mais, melhor ainda, dentro do contexto aqui, tá? Então vamos ao que interessa aqui. No dia 29 de dezembro de 2011, o Cláudio, né, profissional do ramo de informática, invadiu o dispositivo informático alheio do famoso ator de televisão brasileira, sem autorização do titular do dispositivo. Após longa investigação e representação da vítima, o fato e a autoria de Cláudio foram identificados em 2011. Em 2014, o fato ocorreu em 2011 e somente foram identificados a ação delitiva em 2014, tá bom? Aí o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal, depois vamos ver isso aí, em relação à prática do crime do artigo 154A, 154A, que esse dispositivo foi incluído pela Lei 12.737 de 2012. E o Cláudio aceitou a proposta, sendo que quando foi em 2015, logo após provavelmente o juiz homologar esse acordo, tem que ser levar a apreciação do juiz para que homologue o acordo de transação penal, lá previsto no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que é o do GCRIM, conforme falamos. E ele aí acabou que ele ficou temeroso e procurou advogado para saber se o descumprimento ia causar algum prejuízo a ele, tá? Se o Ministério Público ofereceu denúncia por aquele delito, tendo o juiz competente recebido a inicial acusatória em agosto de 2015. Então foi isso que aconteceu. Houve descumprimento, ele descumpriu o acordo, as condições impostas pelo acordo. O Ministério Público, por esse descumprimento, ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia em agosto de 2015. Aí a pergunta vem em torno disso. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de transação penal pelo descumprimento das condições impostas com o posterior oferecimento da denúncia? Justifica. Ora, o acordo de transação penal, a situação aqui, a proposta de transação penal e o acordo feito, homologado pelo juiz, cabe à pessoa cumprir ou não as condições. Ele cumprindo, acabou o cumprimento ali das condições, o término previsto ali daquelas condições todas, ele não terá mais a persecução penal, o Ministério Público não irá mais realizar a persecução penal. Ao contrário, caso ele não cumpra o acordo, o previsto lá, as condições impostas pelo acordo de transação penal, ele sim poderá sim ser denunciado pelo Ministério Público, o juiz a receber a denúncia e dar início ou o reinício da persecução penal, né? Isso é previsto, conforme a própria pergunta veio, já nos induzindo a procurar o STF, né? Lá, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, jurisprudência, sumulado, inclusive é uma súmula vinculante, súmula 35, STF. Vem dizendo aqui a súmula 35, a homologação da transação penal no artigo 76 da Lei 9.099 de 95 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retorna à situação anterior, possibilitando, sim, o Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento da denúncia ou requisição de investigação policial. Tem que ver a fase que se encontrava, aqui já tinha passado a fase policial e já estava na fase de oferecimento de denúncia. A autoridade policial o indiciou, então mandou para o Ministério Público e já está na fase já para ação penal, já iria para ação penal. Ele descumpriu, Carlos descumpriu o acordo homologado pelo juiz ali, pela autoridade judicial,
descumprindo, pode sim realizar a denúncia e dar reinício ou reinício à transação não, à persecução penal, tranquilo? Então aqui a pergunta está tranquila. Como é que a gente vai achar isso aí? Ora, vamos lá no artigo 76, verificar se tem súmula, se tem remissões, se tem artigo que nos ajude, e nós vamos encontrar. Ninguém vai lembrar dessa súmula de cabeça, não. Por isso que nós trabalhamos com código e vamos verificar as súmulas previstas, o que vai nos ajudando ali na hora da prova. B. Os fatos praticados por Cláudio, de fato, permitem sua responsabilidade penal pelo crime do artigo 154-A do Código Penal. Aqui pesa a situação toda, aqui pese Cláudio ter realizado o crime previsto no artigo 154-A do Código Penal, não será criminalizado, tendo em vista que, lembre que ele cometeu o crime, o fato ocorreu em 2011, e a lei que incluiu esse artigo aí, 154A, ela veio somente em 2012, então aí não existia lei. Se não existia lei, nós temos que ir lá para o artigo 1º do Código Penal, que fala não há crime sem lei anterior que o defina. Então não existia uma lei para definir um crime. Então não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Então se não há crime sem lei anterior que o defina, não podemos dizer que Cláudio poderá ser criminalizado. E esse artigo corrobora em grande parte lá o nosso artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 39, fala a mesma situação, é o chamado princípio da legalidade, o artigo 1º do Código Penal, conforme lá previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que fala no mesmo termo, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. E com esse princípio da legalidade surge o chamado princípio da irretroatividade, que logo abaixo do inciso 39 tem o inciso 40 do artigo 5º da Constituição. E o que fala o inciso 40? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o princípio da irretroatividade, mesmo que surja uma lei, e essa lei seja maléfica ao acusado, ao réu, ao denunciado aqui no caso, e ela não pode retroagir de modo a prejudicar o réu. Então, o princípio da legalidade seria a base da nossa resposta, conforme esses dois dispositivos, e surge aí a chamada irretroatividade da lei também, previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Então, veio muito tranquila, desculpa. E temos que trabalhar com esse sentido, saber que a lei foi publicada bem após, ali quase um ano depois, um pouco mais, em relação à data do fato. Então o Cláudio não responderá a que pese toda a situação realizada ali, tá bom? Então, muito tranquila, vamos para fechar o exame 23, com a nossa quarta questão, e temos muita coisa pela frente. Gostou, dá um like, não gostou, dislike, não tem problema, estamos aqui de peito aberto para podermos recebermos as críticas e andar sempre tentando melhorar bastante aí, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo encontro.